Um expert aí, Marcos Almança, super fera, sabe tudo de doenças e pragas aí, né, da videira. Então, vocês aproveitem, que essa oportunidade é única, vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas hoje aqui, né? Então, se vocês também conhecem alguém que vocês saibam que se interessa pelo assunto, já manda o aviãozinho para essa pessoa, o convite da live, né? Que acho que vale muito a pena para essa pessoa não perder a oportunidade de estar mandando a dúvida aqui ao vivo, tá bom, gente? Vamos lá. Bebendo um brand, Mike? Nossa. Vou tirar a musiquinha aqui, né? Bom, peraí. Vamos lá. Bom, gente. Vamos começar, então. Bom, Marcos, depois se você quiser mandar aqui o convite e entrar aqui ao vivo, acho que já deu tempo do pessoal ir chegando, né? Enquanto isso também, mais algumas pessoas vão entrando. Pedro Henrique, seja bem-vindo. E a Lana. Pessoal, e aí o pessoal deu uma estudada, já tá com bastante dúvida. Jean. Bom, vamos aguardar aqui o professor. E aí já continuo meu bate-papo já direto com o professor Marcos. Jean. Boa noite. Bom, Marcos, qualquer coisa, se você não... Qualquer coisa, você pode sair e entrar de novo, que aí aparece a solicitação, se for mais fácil. William, seja bem-vindo. Lucy, de repente é mais fácil. É que o convite vai lá para cima e agora já ficou. Pati, seja bem-vinda. Odete, seja bem-vinda. Cleiton. Rafael, pronto. Estamos aguardando. Muito obrigada pela presença, gente. Estamos bombando aí, ó. E já vamos começar. Wagner, seja bem-vindo. Amanda. Ele já solicitou. Só está aguardando agora a conexão. William. Maria, seja bem-vinda. Cadê o erro? Agora sim. Tá virada a câmera, Marcos? Deu certo aí, Carol, agora? Sim, agora sim. Agora tá. Tá bom, então. Vou ajustar aqui o celular aqui. Sim. Tá me ouvindo? Sim. Tô te ouvindo. Uhum. Vamos ver. Acho que ficou bom assim, né? Tá ótimo. Pessoal, tudo ok? Tudo certinho? O som tá? Ó, estamos com a audiência
lotada, hein, Marcos? Tá bom, então. Desculpa aí o problema técnico de entrar na sala. Imagina, a gente tá todo mundo passando pela mesma aí, essa É, quarentena. não tá fácil aprender novas tecnologias. Ai, Marcos, quanto tempo, primeiramente. Muito obrigada por aceitar meu convite. Fico É, muito feliz. sim. Bom, pois é, Carol, quanto tempo mesmo? A gente acabou faz, não lembro direito, mas acho que tu trabalhou comigo, acho que 2003, ou 12, 13, mais ou menos. Depois saiu do Brasil, aproveitou várias oportunidades aí, e agora está com esse projeto, dentre outros, aí bem bacana. Um prazer e quando tu me convidaste, aceitei na mesma hora. Sim, Um prazer muito grande poder conversar contigo e com quem participa do canal e quem está assistindo aí ao vivo. muito obrigada, Marcos. Bom, eu vou começar, né, primeiramente agradecendo. Eu sempre faço um pequeno agradecimento, mas hoje de forma especial, né, eu tenho um agradecimento maior para fazer. Bom, para quem não sabe, né, eu tenho muito que agradecer ao professor Marcos, né? Quando eu vim para Bento, eu fiz minha iniciação científica logo que eu comecei aqui no Instituto. Eu comecei a trabalhar com o professor Marcos com fitossanidade, com iniciação científica, e foi a partir dali que todas as portas começaram a se abrir, né? Minhas oportunidades de intercâmbio. Então, também foi você que me falou também para ir encarar a experiência de ir para os Estados Unidos, que eu tinha um pouco de receio, né? Sair da minha zona de conforto, então eu tenho que fazer esse agradecimento em especial para ti, porque eu tenho certeza que a outra experiência, o meu mestrado também, eu só consegui por ter tido essa experiência prévia. Então, tudo isso eu tenho realmente um sentimento de agradecimento muito grande a ti, e eu não poderia deixar passar, assim, né? Eu realmente É, eu queria trazer em público também, porque, bom, eu acho que é importante também, né, a gente valorizar e os projetos também que a gente tem dentro da universidade, tanto a iniciação científica, a pesquisa, eu acho que é muito importante a gente valorizar é, toda o acadêmico, né, que a gente tem, né, dentro das instituições, realmente enobrece, engrandece muito a gente e, nossa, abrem muitas e muitas portas, muitas oportunidades. Não tenho assim palavras realmente. Então, né, né? Carol, bah, eu fico muito contente, assim, é realmente emocionante, né, de ouvir de ti e saber que o Instituto, que a instituição de ensino, qualquer que seja, né, tem esse papel e a gente tem certeza que essas instituições têm esse papel. Quando tu fala isso e tu externa isso, tu tá nos comprovando, né, que realmente elas fazem diferença na vida das pessoas. E uma coisa que tu que trabalhou comigo sabe o quanto eu sou apaixonado por pesquisa e iniciação científica. Eu acho que, independente do caminho que vocês seguem, Uhum, a iniciação científica ou um projeto de extensão ou um projeto de ensino, ele faz toda a diferença, porque vocês começam a enxergar o mundo de uma outra forma. E eu acho que esse é uhum, o foco. E independente da área, eu sempre falei isso, independente da área que tu faça iniciação ou que tu vá seguir depois, isso vai te trazer oportunidades inúmeras, desde que tu saiba aproveitar e tu saiba correr atrás, sair da zona de conforto, que nem tu comentou, né? uhum. E que bom que tu, na época, tu aproveitou. A gente só dá um start, na realidade, né? Vocês é que tem esse desafio de aceitar isso e correr atrás, porque é muito gratificante mesmo ver, assim como tu, como vários outros colegas teus ali do campus, de outros cursos, estando como profissionais aí, fazendo a diferença
no mundo do trabalho, ou da pesquisa, ou de qualquer outra atividade. Então, realmente emociona e deixa a gente muito feliz. Olha, isso tudo vale mais do que qualquer artigo publicado ou qualquer coisa parecida. Ai, Marcos. Ai, obrigada. Ai, vamos falar das doenças. Vamos falar. Não vamos falar de Covid, né? Vamos só falar de doença de videira. Essa não. Não, só tá bom. Ai. Bom, Marcos, eu acho que vamos começar assim com um panorama geral, né? Assim, eu não sei também, vamos sentir de onde, né, se realmente o pessoal que está assistindo, que está acompanhando aqui a nossa live, se é todo mundo daqui, né? A gente vai ver também a interação do pessoal. Mas aí a gente faz uma abordagem começando mais aqui, né, com um panorama da Serra. Se tiver alguém de fora, né, também, se o pessoal quiser trazer uns questionamentos, né, de outras regiões também, de repente seria interessante. Mas aí a gente vai, é sempre assim, mais um bate-papo, né, é algo bem, vai indo assim, meio que vai fluindo. Tá ótimo. Então, assim, pessoal, eu confesso ali que não estava acompanhando no início, né, as pessoas entrando ali, muitas delas nomes conhecidos, a gente sabe que é da região aqui, mas acho que essa ideia da Carol de fazer uma abordagem um pouco mais ampla e depois a gente vai especificando, dependendo até das demandas, das dúvidas que surgirem, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, doença de videira, hoje no Brasil e no mundo, existem doenças que eu classifico como conhecidas e importantes e que todo mundo fala delas, e isso é inegável, e aí nós temos como a principal doença em termos de ocorrência é o míldio. E por que o míldio é a principal doença em termos de ocorrência? Pelas condições favoráveis à doença nos locais onde se cultiva, né? E o Brasil, a Serra Gaúcha, ela é importante porque aqui nós temos as condições favoráveis para que ela ocorra. Porém, se a gente, no próprio Brasil, se a gente deslocar um pouquinho nos sistemas de cultivo, e aí foi um tema abordado numa outra live, né, com o professor Leonardo, o cultivo protegido, a gente tem o oídio, que é uma doença também bastante importante, e que também ganha importância no Nordeste brasileiro, principalmente, mas desde o Centro-Oeste, estados São Paulo, Minas Gerais, o oídio ganha importância. Por quê? Porque é de clima um pouco mais secos, tá? Ao contrário do míldio, que ele é de climas mais úmidos, que é o caso da Serra Gaúcha. E tu, Carol, tu foi para os Estados Unidos, né? Teve essa oportunidade. Lá tinha oídio. Oídio, lá nos Estados Unidos, se a gente pegar materiais publicados e livros, e com um carinho muito grande, eu tenho até hoje o livro que tu trouxe para mim de pestes e pragas da videira lá de Davis, da Universidade de Davis. Tu vai ver que o que tem lá é muito mais sobre oídio, muito mais detalhado do que sobre míldio. Por quê? Porque é o problema mais recorrente e isso é natural. E isso é uma coisa importante. Quando que se sabe mais sobre determinada doença? Quando ela é mais importante, quando ela é mais estudada, quando no dia a dia de vocês que estão no campo, que estão nas vinícolas, o problema está lá batendo na porta. Se tem míldio, eu vou estudar mais míldio. Se tem mais podridor de cacho. Então isso é natural em qualquer região do mundo e o Brasil não foge à regra. Então, seguindo nessa linha, míldio e oídio são duas grandes, importantes doenças na videira. E eu colocaria numa sequência em termos de importância, e aí pega de maneira bastante geral o Brasil, por exemplo, as regiões produtoras de uva no Brasil, podridões de cacho, podridões causadas por botrites, conhecida como mofo cinzento ou podridão cinzenta, e podridão da uva madura, causada muito comumente conhecida por podridão de glomerela. Essas duas podridões são as que mais aparecem e têm tomado mais tempo da gente em termos de controle e problemas, perdas e tudo mais. Voltando à Serra Gaúcha, a podridão da uva madura é uma podridão que tem nos últimos anos ganhado bastante importância.
E aí é um grande desafio para nós. Por quê? Porque o Brasil, nos outros países, quase não se fala e não se tem problema com podridão de vomadura. Então, nós precisamos, muitas vezes, gerar informações, conhecer mais sobre essas doenças. Por quê? Porque outros países, às vezes, não têm tanto problema com essa doença. Essas são as doenças, e aí, Carol, por favor, tu vai me corrigindo aí, vai incluindo, tu sabe também sobre doenças, né? Uhum. São as conhecidas, são as famosas, são as que o pessoal gosta de falar bastante. Porém, tem um grupo que eu tenho um especial carinho, e a Carol sabe disso, desde 2012, mais ou menos, eu trabalho com essas doenças, e foi um dos... Ela participou de projetos comigo sobre isso, são doenças de tronco, que estão vinculadas a declínio de plantas. Esse é um grupo importante, tanto quanto os demais, só que eu classifico eles como de pouco conhecidas. As pessoas não conhecem essas doenças, tá? Então, isso é importante a gente conversar também, dependendo se for um assunto, um tema que abordado e que surgir bastante dúvida, a gente pode até conversar num outro momento, né, sobre esse grupo que é pouco conhecido. Nós temos um grande número de doenças e um grande número de agentes causadores dessas doenças. O que traz com isso problema? De controle. Por que milde é uma doença muito conhecida, muito problemática, porém, por que às vezes a gente não tem tanta preocupação? Porque nós temos ferramentas de controle, principalmente controle químico, disponíveis e de fácil uso, tá? Quando a gente entra num grupo de doenças que também são problemáticas, menos conhecidas e com poucas estratégias de controle, aí a gente acaba ficando sempre na dúvida do que fazer. E a doença de declínio, ela causa o quê, Marcos? Na realidade, essas doenças de tronco, que a gente chama, né, elas causam morte e declínio, como a Carol falou, né, declínio das plantas. No Brasil, elas, além de ser pouco conhecidas, elas fazem uma concorrência um pouco injusta, vou dizer, com a pérola da terra, que todo mundo adora a pérola da terra e culpa a morte de plantas por ela, e que não é só ela, mas que está nesse grupo que a gente enxerga no vinhedo plantas morrendo, porém a gente não sabe exatamente o que está causando. Temos vários fatores e, com certeza, um dos mais importantes são esses fungos causadores de doença de tronco, que basicamente eles colonizam a parte interna da planta e, além de produzir toxinas, eles acabam atrapalhando um pouco o fluxo pelo xilema, né? Então, basicamente isso. Então, de forma geral, rápida e ampla, é o que a gente pode falar sobre doenças, né? E daí, então, Carol, a gente pode talvez daqui a pouco tentar explorar uma ou outra, não sei, conforme a necessidade aí e as dúvidas das pessoas que forem surgindo. Isso, eu vou ler umas perguntas, de repente, né? Enquanto isso, eu vou mostrar o meu vinho. Eu gostaria de estar tomando vinho, só que eu preciso, à noite, estar preparado, porque a Cecília pode acordar e se eu tomar vinho, depois eu não acordo. Claro que a Aline também acorda, né? Tá desculpado. O William perguntou, Marcos, quais principais defensivos que não devem ser aplicados em conjunto para evitar fitotoxicidade? Nossa, a pergunta começou bem, uma pergunta bastante simples, né? Não sei se o William sabe se ele é daqui do Rio Grande do Sul ou de algum outro lugar. Eu acho que não, eu acho que ele é de São Paulo. Tá. Bom, o que acontece, né, William? Acho que a gente tem que retomar algumas coisas importantes quando a gente fala em uso de produtos, né? Independente da doença, se for míldio, se for oídio, se forem as podridões, né, botrites e glomerela. É uma coisa importante a gente retomar o seguinte, ó. Até alguns anos atrás, no Brasil, a mistura de produtos em tanque de aplicação, ela não tinha legislação para isso. Então, em teoria, não devia se usar. A gente sabe que na prática todo mundo utiliza, né? Hoje, as misturas mais recomendadas são as misturas em que a gente encontra produtos. Que eu quero ter uma segurança numa mistura, por exemplo. Se eu encontro um produto que já vem com 2 princípios ativos nesse produto químico,
é bem provável que a mistura desses produtos, desses princípios ativos, ela tenha uma segurança. Por quê? Porque existe um produto formulado. Exemplo, um princípio ativo que funcione com ação de contato, né, que ou seja, fora da planta, protegendo a planta, e um princípio ativo sistêmico que entra na planta. Tá? Então essas são as misturas mais fáceis. Na prática, assim, ó, o que eu recomendo sempre? Evitar mistura de produtos. Tem que ter cuidado com produto que tem formulação com a base dela seja óleo. Por quê? Porque o óleo ele acaba formando, aderindo o produto muito à superfície da planta e pode ocorrer fitotoxidez. E dentre os produtos sistêmicos utilizados na videira, tem que ter um cuidado bastante grande com o grupo dos triazóis. É um grupo de fungicidas muito usado na agricultura, em grandes culturas, como soja e outras culturas anuais, e na videira é utilizado. Tá? Esse grupo de fungicida, triazol, que é um dos que mais acaba trazendo problema de fitotoxidez, ele é usado muito em videira para controle de oídio, então essas regiões de São Paulo, Minas, pode-se ter problema, e eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham nessas regiões e a gente ouve relatos de problema. Então, esse grupo é um grupo problemático, sistêmicos, e principalmente o grupo dos triazóis. Outra coisa importantíssima, seguir a dose recomendada. Ah, mas eu quero colocar um pouquinho a mais porque vai melhorar. Evite qualquer tipo de mistura. E outra coisa importante, qualquer outro adjuvante, qualquer outro produto que for colocado na mistura, um espalhante adesivo para melhorar a aderência do produto na planta, absorção, vou misturar com inseticida, vou misturar com, sei lá, com qualquer outra coisa, o ideal é que a gente tivesse a informação da empresa que produz. Por quê? Porque não é só o princípio ativo. A formulação do produto químico, ela tem uma parte que é princípio ativo e uma parte que são os outros, ou os inertes. Tá? E nesses inertes pode ter alguma coisa que possa dar problema quando eu misturar o inerte de um produto com o outro e ter algum tipo de relação. Só que como os inertes a gente não sabe, porque no produto, se a gente for na bula, vai ter o princípio ativo e o inerte, a gente acaba tendo problema. Então, resumindo, cuide bastante com produtos sistêmicos, cuide com a mistura de sistêmicos e produtos base óleo. E outra coisa, cuide com a planta estressada. O estresse fisiológico da planta, falta de água, temperatura, tudo mais pode dar reação de fitotoxidez. Uhum. Mas, obviamente, que tem outros fatores, e a gente poderia passar a noite quase que conversando só sobre esse tema. Qual a eficiência do controle de mildio com defensivos biológicos? Boa pergunta. É um outro tema que eu trabalho bastante. A gente acabou conversando e a Carol começou a falar dos contatos que a gente teve, da experiência com iniciação científica. Acabei não colocando um pouco dos trabalhos, das linhas de trabalho que eu tenho, né, em termos de pesquisa, mas basicamente trabalho com mildio, oídio, mildio fortemente focado com controle químico ainda, né, mas eu tenho todo um viés de controle biológico, né, então a gente tem trabalhos com doença de tronco, com podridão de cacho, utilizando produtos biológicos, tá? E essa pergunta eu não sei de quem veio, nem de onde é que é a pessoa. Também, do mesmo. Do mesmo? O William, né? O William é o seguinte, esse ano foi o primeiro ensaio com controle de mildio com um produto, eu vou chamar de, porque pela legislação biológica entra muito a questão dos micro-organismos, né? A gente não testou micro-organismos, a gente testou alguns extratos de planta e a gente viu um resultado interessante. Tivemos ainda problema com mildio, obviamente, é uma doença extremamente difícil de controlar, um patógeno bastante agressivo, mas a gente conseguiu resultados interessantes. Eu não posso comentar agora os nomes, até porque é um ensaio que ocorreu nessa safra agora. Avaliamos assim, um pouco antes de entrarmos em quarentena, estávamos avaliando e a minha orientada está fazendo as análises estatísticas, mas a gente tem visto que alguns extratos de planta, inclusive já comerciais,
eles têm mostrado um caminho interessante. E é bom relatar que não é um produto biológico e no Brasil não é liberado em produção orgânica, em alguns outros países que já tem relato que produtos fosfitos, né? O grupo dos fosfitos já se tem trabalhos mostrando que tem eficiência contra. Mas, para finalizar e resumir, extrato de planta acho que é um caminho interessante, é o que a gente está seguindo. Micro-organismo eu não vejo como um caminho hoje, um dos caminhos interessantes, tá? Eu acho que o extrato de planta ou óleo essencial, né? É um caminho interessante. Perfeito. A Fer disse que tá com saudade da gente e da Farmoniella Chlamydospora. Eu não podia deixar passar. Eu também. Tá bom, pelo menos ela não esqueceu o nome científico, né? Senão ia cobrar o valor da bolsa de volta. Só para o público entender, né? A Farmoniella Chlamydospora é um dos fungos relacionados à doença de tronco, né? Causa uma doença chamada ESCA e uma outra chamada Petri, que são com bastante frequência. E as gurias participaram de trabalhos que a gente observava a entrada desse fungo via ferimentos, e que foi um dos primeiros trabalhos para depois a gente chegar e entender como é que entra para depois tentar controlar, né? Como é que ele entra na planta para depois poder controlar. Uhum. Bom, o William fez outra pergunta. Quais moléculas você recomenda para o controle curativo de míldio? William, sendo bem sincero contigo, o controle curativo a gente tem que ir para míldio. Aqui eu vou aproveitar, Carol, eu vou fazer um comentário interessante, que pelo menos eu julgo interessante, né, para responder a pergunta do William. Eu acho que é importante o William e os demais profissionais e colegas que estão aí participando e interagindo, a gente tem que observar o que é a minha característica para fazer controle de doença em uva. É entender quais doenças em quais etapas do ciclo ocorrem. Tá? Isso é fundamental. E na uva, a principal etapa do ciclo, que é problemática para míldio, porque nos traz perdas diretas, é etapa de florescimento, é o estágio vegetativo de florescimento. Então, desde pré-florescimento até a uva, com um termo técnico, tamanho baga chumbinho, baga ervilha, esse é o período crítico. Então, que aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Serra, dá em torno de uns 30, 40 dias, mais ou menos, né? Enfim, que eu brinco que os produtores têm que ficar muito atentos nesse período. E que praticamente, fazendo um bom controle nesse período, a gente diminui muito o risco de míldio, de perdas de uva por causa de míldio. Bom, dito isso, tá, e para as outras doenças é fundamental, podridões de cacho se controla no florescimento, tem que estar sempre atento a isso. Dito isto, então tem que evitar necessitar de controle curativo de míldio. Por quê? Porque, no geral, quando eu precisar fazer controle curativo de míldio, eu vou ter uma janela muito estreita entre a infecção, que é a entrada do fungo na planta, e um bom efeito de fungicida. Que, pela literatura, a gente tem aí em torno de 2 a 3 dias pós-infecção, eu ainda consigo ter um bom efeito. 4, 5 dias, dependendo das condições ambientais do vinhedo, que eu vou ter um bom efeito. O grande problema ninguém enxerga o míldio, assim como a gente está... As pessoas estão vendo o que é controlar coisa que a gente não enxerga. Covid é um exemplo, né? A gente não enxerga e tem que estar pensando no controle. Então, eu não sei, quase que... É difícil saber quando que ele entrou. Então, para eu ter essa janela de controle é difícil. Porém, se eu precisar fazer, eu preciso usar os princípios ativos hoje, que são de maior eficiência no controle. Sistêmicos, fungicidas sistêmicos, tá? E aí a gente entra num grupo simoxanil, metalaxil, esse grupo de princípios ativos, que eles vêm também misturados com produtos de contato, né, com princípios ativos de contato, tá? Bentiavalicarb, todos eles, dimetomorfe, todos esses são princípios ativos sistêmicos
Então, o fungicida entra na planta, porque pós-infecção só vai funcionar o fungicida que entra na planta, o que fica fora não vai funcionar, porque o fungo já entrou. E eles têm uma janela curta. Nos ensaios nossos de míldio, nos últimos anos, a gente tem visto que esses fungicidas, se eles são aplicados e a gente acerta essa janela logo posterior à infecção, todos eles dão um efeito curativo, ou seja, no campo o pessoal fala secou o míldio, de secar a folha, né? Porque a lesão que sobra depois da infecção de míldio, quando controlado, a folha seca, fica necrosada, morta, marrom ali, né? Então, praticamente todos eles dão esse efeito, um bom efeito de curativo, que o William perguntou. Porém, o detalhe às vezes que a gente não consegue acertar essa janela que é para que eles tenham eficiência. E aí é o risco. Então, no período de florescimento, não se deve arriscar para fazer controle curativo. Se deve sempre pensar antes da infecção e olhar para as condições climáticas. Ou seja, se as condições climáticas estão favoráveis para míldio, se deve fazer aplicações para que não tenha a infecção. Uhum. Lembra do triângulo da doença? Sim. Então todo mundo tem que saber. Tem a planta, tem o patógeno, o míldio tem espalhado aí à vontade, então o que a gente tem que cuidar são condições favoráveis. Uhum. Exemplo prático, a gente fez nos ensaios nossos ano passado com míldio, a gente conseguiu fazer, por exemplo, observando essas condições climáticas favoráveis e usando produtos com eficiência, boa eficiência, produtos com sistema misturado com contato, num período aí de 40 dias a gente conseguiu controlar míldio o ano passado, que foi um ano bastante favorável, né, a míldio, com em torno de 5 aplicações, enquanto que o pessoal muitas vezes faz 9, 10 aplicações. Mas, claro, dá trabalho, dá, porque tem que estar observando vários fatores. Uhum. Vamos pegar uma outra pergunta aqui. O secamento da raquis, comum aqui no meio oeste catarinense, pode estar relacionada com a eutipiose? Boa pergunta. Não sei se tem o nome da pessoa aí, Carol. Se tu... Tem Velan Fagundes. Velan. Olha, eu não tenho, uma doença que, eutipiose no Brasil, pelo que os trabalhos que a gente tem feito de isolamento de fungos, e até mesmo o pessoal, não só nós aqui na Serra, nós do IFE, o pessoal da Embrapa, Santa Maria já trabalhou um pouco com esse grupo de doenças, o Nordeste tem pesquisadores que trabalham muito com esse grupo de doenças, São Paulo, enfim. A gente não tem visto secamento de raquis em função de eutipiose. E a eutipiose é um dos fungos menos frequentes para nós aqui. O grupo dos botrosferiáceas, botrosférias, né, o fusicoco, esse grupo de podridão descendente é muito mais frequente. Tá? E então a gente tem visto um pouco menos. Eu sei que em São Paulo o pessoal trabalha e tem feito algumas frutíferas, tem problema desse grupo das botrosferiáceas causar podridões, né, inclusive no Nordeste, mas a gente não tem visto secamento de raquis em função disso. Aqui pra gente, e a gente tem visto com mais frequência, secamento de raquis associado às podridões de cacho, e aí botrites é um fungo que seca bastante a raquis. A glomerela já ataca mais focado na baga, né? Então a gente vê um pouco menos. E a uva tem que ter um cuidado, e aí é uma discussão bastante importante, é que às vezes secamento de raquis ele é um efeito fisiológico, e às vezes associado ao fluxo de água e açúcar na planta. E aí seca a raquis e depois seca a baga. E a gente sempre associa daí o secamento da baga como se fosse uma doença, mas na realidade ele é oriundo. Tá? Isso aí, Carol. Principalmente em situações onde tu tem assim, por exemplo, fica muitos dias sem chover e chove, ou o contrário. Tá? Então, períodos grandes, ou de excesso, ou de falta de água, muitas vezes muda um pouco o fluxo, né, na planta, e aí toda a questão de açúcar, transporte de açúcar e acúmulo na baga, e isso pode também ocasionar. Além de alguns outros patógenos, mas eu não associaria a eutipiose.
Eu colocaria, se tivesse na minha lista, estaria lá no final, seria uma das últimas opções. Mas, de repente, aí em São Paulo, né, que é o caso. Nossa, é Santa Catarina, né? Ah, Santa Catarina, desculpa, é Santa Uhum. Catarina. Então, de repente, eu não vi, a gente fez coletas em Santa Catarina também num projeto de doença de tronco, também não isolamos nada de eutipa, né, que é o fungo que causa eutipiose. Uhum. Arcano Vinícola perguntou: como estão os desenvolvimentos de mudas mais resistentes a fungos? Acho que Arcano é o nome da vinícola, né? Não sei não sei de Isso, onde que é, isso. enfim. Mas quanto a essa questão aí, é uma questão... as mudas provavelmente resistentes a fungo de madeira, né? Deve ser... Não sei se ele deve associar, porque se não parte aérea a gente falaria mais da copa, né? Enfim, puxando a parte de mudas para a parte de doenças de tronco e de madeira, isso é um tema recente no mundo inteiro, buscando-se materiais, e aí principalmente porta-enxertos resistentes, né? O que a gente tem de cenário hoje? A maior parte dos porta-enxertos comerciais, eles são bastante suscetíveis a esses fungos. E qual que é o nosso gargalo? A gente tem um grande grupo de doenças e de fungos. E aí, o que acontece? A gente tem um projeto em andamento, em parceria junto com a Embrapa, onde nós fizemos os testes de inoculação dos fungos nesses materiais e reação, né, de possível resistência. O que a gente tem visto alguns materiais ainda não comerciais têm mostrado um baixo nível de todas essas doenças, mas não é um grande grupo, a gente precisa evoluir ainda no tema. Mas o que a gente enxerga com muita frequência? Às vezes o material ele é resistente a um grupo de fungos e suscetível a outro grupo. Tá? Isso daria para ser usado? Sim, se a gente tivesse uma boa qualidade de monitoramento no campo e soubesse. Por exemplo, lá no viveiro da Carol, tem mais frequentemente determinado fungo e não tem outro. Só que a gente cai num outro risco. Provavelmente, se eu começar a usar esse material, eu vou selecionar. E aí eu vou diminuir o fungo que tu tinha problema e talvez como ele é suscetível aos outros eu vou. Então a gente tem buscado nesse projeto materiais que demonstrem não imunidade, ou seja, vai ter doença, mas que tenha baixo nível de doença. E aqui entra um fator fundamental. A resistência ela não deve ser trabalhada sozinha. Então, nesse mesmo projeto, junto com a Embrapa, que é coordenado pela Embrapa, pelo pesquisador Henrique dos Santos, a gente tem a estratégia de resistência à doença, a gente tem a estratégia de resistência a nematóides, a gente tem a estratégia de resistência ou a reação a cobre, porque os solos têm altos níveis de cobre, a umidade, e com isso combinado uma aplicação de micro-organismos de controle biológico junto para, se escapou a resistência, tu protege a planta com uma outra coisa, ou com fungicida químico, ou com controle biológico. Então, e colocando sempre a planta numa condição de melhor para ela e menos para o fungo. Então, não devemos pensar a resistência como única ferramenta, ela ajuda e vai nos ajudar, tenho certeza disso. Não posso ainda, a gente não tem materiais ainda no Brasil, né, já selecionados, acredito que daqui a pouco, em um ano, 2, a gente já tem algum alinhamento aí para alguns materiais, e aí tem toda a questão burocrática, enfim, né, de que a Embrapa toca isso, mas a gente não deve dispensar o uso de outras tecnologias. E aí eu aproveito para engatar o meu comentário no seguinte, ó. Nós temos trabalhado com porta-enxertos tradicionais, Paulsen, SO4. O SO4 é um bom porta-enxerto. Primeiro, produzindo uma muda de qualidade, e aí alguns viveiros brasileiros têm programas de qualidade, têm tentado melhorar a qualidade, já estão com qualidades muito boas de muda em vários lugares do Brasil. Quando essa muda vai para o campo, ela vai junto com a raiz protegida com um micro-organismo ou com a aplicação de um fungicida químico para evitar a infecção e o problema desses fungos que podem entrar. Não adianta nada desenvolver um porta-enxerto resistente e eu continuar, às vezes, fazendo alguns manejos que não são mais aceitáveis. Por exemplo, colocar fertilizante químico na raiz. É sal, vai tirar a água da raiz, vai secar a raiz, vai tirar toda uma defesa da planta que tem ali. Então, às vezes, na cova o pessoal coloca junto. Trabalhar com a parte mais orgânica, mais biológica, para levantar o vinhedo.
Depois aí sim, depois adiante, cada um faz o seu manejo. Mas jamais trabalhar com resistência de forma isolada. Perfeito. Minha mãe mandou um abraço. Manda um abraço para ela. No início eu ia comentar, né, da tua mãe. Tudo bem com ela? Tudo tranquilo? Só um Sim. parênteses aí. Então tá bom, manda um abração para ela também. Tá ela e a feira aqui, uma em cima da outra. Ai. Então, Tratamento com ozônio. Já ouviu falar? Se já fez? Não sei para quê aqui, na verdade, que eu não sei sim, se não tem, seria a para pergunta quê. é assim, é ampla, né? Não sei se sabe o nome da pessoa, tu conseguiu ver o nome, Carol? É o baço da Monte Pascoal. Ah, tá. Basta o seguinte, ó, o que a gente tem visto? Eu não trabalhei com ozônio ainda, tá? Até estava para começar algumas atividades o ano passado, mas a gente acabou não encaixando em função de outros projetos. Na minha opinião, é uma ferramenta interessante. Ela tem sido usada na uva, acho que pouco, mas é muito utilizada, por exemplo, em hortaliças, às vezes produção de flores. O ozônio, é importante ter em mente uma coisa, mais ou menos quando surgiu ali na uva e tem alguém, o pessoal usa cloro, às vezes no final do ciclo ali para podridões, usam ácido peracético, né, aproveita da cantina lá de limpar. Então todos esses produtos, eles são sanitizantes, eles eliminam micro-organismos, de uma forma geral. Eles não são seletivos, e o mais comum deles que a gente usa em casa é hipoclorito de sódio. Então, isso é muito, muito comum. O ozônio ele tem a mesma linha de raciocínio. Ele é um produto de contato e ele vai atuar no momento. Eu apliquei, e aí no geral, talvez, Carol, acho que de repente tu não tenha ouvido falar, na realidade o que o pessoal faz? Eles ozonizam água. Então tu faz um tratamento e faz a água ozonizada e aplica a água ozonizada, que ela tem um efeito de limpeza sanitizante. Bom, Tá. primeiro, ele vai ser de contato e vai atuar naquele momento. Por segundos ali, deu. Onde pegou, pegou. Onde não pegou, não pegou. O detalhe é o seguinte, pode afetar a população de patógenos, como pode afetar a população benéfica, de micro-organismos benéficos. Tá? Então, na uva o pessoal tem feito, e eu acho que talvez um uso na uva possa ser em uva coberta, é um ambiente mais protegido, assim, talvez tenha um efeito bacana, tá? E na uva descoberta também poderia ser, só que a gente tem que lembrar que ali a gente tem outros efeitos ambientais um pouco maiores do que na uva descoberta. O que acontece quando a gente usa com frequência esse tipo de controle eu vou desequilibrar provavelmente organismos benéficos. Como é que eu reintroduzo micro-organismos benéficos no meu vinhedo? E aí eu vou ter que pensar em produtos biológicos. Eu acredito que é uma ferramenta boa. Porém, hoje eu aplicaria na uva, na produção de mudas. Eu acho que é uma ferramenta bastante interessante para câmaras de forçagem, onde o pessoal acaba tendo que usar, às vezes, fungicidas para controlar botrites, enfim, e outros fungos oportunistas. É uma boa ferramenta, bacana de se fazer. E em vinhedos eu tenho um pouco de receio em função da tecnologia de aplicação. Acho que a gente precisa conhecer um pouco mais. Mas eu não tenho conhecimento e não acompanhei nenhuma área. Tá? Eu só tenho uma área que eu acompanhei, agora desviando da uva, mas em produção de alface em substrato, que teve um bom efeito, porém a preocupação sempre é com matar organismos benéficos também, né? Então a gente tem que ter um cuidado. E na uva, eu acho que vai ser uma ferramenta, se for utilizada com cuidado, talvez para as podridões. Eu acho que é uma ferramenta, talvez, que possa ser interessante. Porém, sempre lembrando, como é que eu chego dentro do cacho? Que é o problema de controlar a podridão, né? Tem a parte superficial, que a gente tem contato e que fungicidas também químicos chegam, mas às vezes quando o cacho está compacto eu não consigo chegar dentro, e é muitas vezes ali que começa o foco da doença, né? Sim, Tem de esse dentro detalhe pra fora. importante. Mas é uma tecnologia que fora do Brasil, esqueci de comentar, fora do Brasil tem trabalhos com doença de tronco, né? Para limpar, para proteger ferimentos por um tempo, assim, para trabalhar com mudas. Tem alguns trabalhos que mostram um bom resultado e tem uma boa eficiência.
Hum. Tem uma outra pergunta aqui. Eu não sei, Marcos, se tu quer dar continuidade aqui nas perguntas. Pode ser, eu acho que é o Tá, caminho, porque eu também tá. não... Que aí a não gente vai, né? O pessoal tá com acho que bastante. isso. Algum resultado na utilização de bacilos subtilis na prevenção de podridões? Sim, o Mike que estudou aqui, que tá na live aí. Não foi o Mike. Ah, tá. Então, mas o Júlio acho Beluca que entrou, né? Otávio. O Júlio Ele Tonello. entrou, o Mike entrou, eu vi. Então o Júlio e o Mike aí me ajudam a responder, né, essa pergunta aí, trabalharam bastante com bacilos. Na realidade, a gente tem ensaios aí de um bom período de tempo, a gente está preparando, já publicou alguma coisa, mas está preparando agora um compilado de vários resultados de vários anos, porque a gente precisa ter um resultado confiável, né, para poder passar como tecnologia, mas a gente tem visto já no campo e tem produtos disponíveis, né. O Brasil hoje, em termos de produto biológico, bacilos tem uma quantidade razoável, a uva ela tem produtos que podem ser utilizados aí para as podridões. Eles têm uma eficiência excelente e igual aos químicos para controle de botrites, desde que o controle de botrites ele deve ser feito prioritariamente na floração. Então, químico ou biológico, tenho que fazer controle químico na floração. Uma, duas aplicações na floração e às vezes em condições muito favoráveis até de repente 3 aplicações. Anos onde o florescimento se expande um pouco mais, enfim, né? Pode ser necessário isso. Então é importante essas 2 a 3 aplicações com produtos à base de bacilos. Os comerciais registrados aí, a gente tem testado as marcas disponíveis e elas têm dado boa resposta para botrites. É tranquilo, é muito mais uma questão de posicionar a aplicação do que, enfim. Provavelmente alguns bacilos, e está surgindo outros agora já com 2 espécies, alguns produtos melhoram um pouco, vai ter uma diferença de eficiência, mas eles têm uma boa eficiência. O que eu recomendo também é usar também, fazer uma rotação desses bacilos, né? Então fazer aplicações diversificadas e usar diferentes espécies de bacilos, né? Isso é importante. Para a glomerela, a gente não tem ainda uma total segurança de garantia. Os nossos experimentos indicam que sim, que dá um bom nível de controle, porque esse último ano era o ano que a gente focou um pouco mais em ensaios de bacilos para controle de glomerela, porém não teve chuva no final do ciclo aqui na Serra, a gente não conseguiu ter resultado, porque a doença não ocorreu, não fechou o triângulo da doença. Mas assim, eu particularmente também usaria, principalmente nos casos de quem quer daqui a pouco reduzir o uso de químico, a questão do período de carência, ou que não tem opção de químico, produção orgânica, enfim, eu usaria tranquilamente. Mas eu ainda quero ter um pouco mais de números com percentual. Eles mostram, tem um bom controle, porém a gente precisa entender um pouquinho mais. E na minha opinião, o controle de glomerela ele é um pouquinho diferente de botrites. Eu acho que 70% é floração e uns 30% lá no final do ciclo. Mas a gente ainda não tem bem claro. Agora, botrites, controlou bem na floração, dificilmente vai ter problema depois. Com bacilos também. Perfeito. A Camila perguntou se a cobertura do parreiral com plástico diminui a ocorrência de míldio. E eu acho doença de cachos, né? Isso o Curi tinha falado também, né? Sim, sim. A míldio é a principal. Hoje, por exemplo, a gente está tentando produzir esse ensaio que eu falei no início, que a gente fez testes com extratos de planta para controlar míldio, foi em chardonnay, tá? Só para deixar claro. Dificilmente eu faço ensaio em uva que não tem doença, eu boto sempre nas piores. A gente tem bons resultados. Mas hoje, por exemplo, aqui na Serra, se eu quiser produzir uma vinífera e conseguir um controle bom de míldio, com cobertura, sem usar químico. Né? E a cobertura vai reduzir muito. Só tem um detalhe importante quando a gente fala de cobertura e míldio. E isso vale para uvas para vinho, as viníferas de vinho e as viníferas de mesa, que é a maior parte da área cultivada, né, com cobertura aqui na Serra, pelo menos.
Eu tenho que cuidar em lugares úmidos. Se eu tenho muita umidade no meu vinhedo, é um lugar úmido, é uma baixada, é um local, uma região úmida, eu posso mesmo com cobertura ter problemas com míldio. Por quê? Porque a cobertura plástica, ela corta, principalmente se bem manejado, e o Leonardo deve ter explorado na live aí, um bom manejo de uva coberta, ela vai diminuir o molhamento da chuva. Porém, a gente tem outros molhamentos possíveis. Orvalho, em função... Bento Gonçalves é o exemplo típico, né? De manhã está 10 graus, de tarde está 25. Essa inversão térmica, essa variação de temperatura, depois de manhã, lá no outro dia de manhã, tem um monte de molhamento. Tá? Uhum. Então, o molhamento pode ser oriundo de outras coisas. Ou irrigação, de repente, se é um caso de um vinhedo irrigado em algum local aí. Mas, no geral, 90 e tantos % das situações, eu vou praticamente reduzir a não precisar fazer nenhuma aplicação para míldio debaixo da uva coberta. Porém, a minha preocupação tem que ser total com o oídio. E aí, meus problemas, claro que controlar míldio, oídio eu consigo hoje, inclusive, com produtos biológicos, à base de bacilos, extratos de planta, a gente consegue manejar o oídio embaixo de plástico e às vezes diminuir a questão do uso de químico. Por quê? Porque debaixo do plástico estima-se que a carência seja de pelo menos 3 vezes, na bula, né? O produto tem carência, por exemplo, de 1 mês. Estima-se que 3 meses. Mas é o que os produtores levam em consideração para evitar a questão de resíduos. E aí, se tu pensar que tu colhe uva em janeiro e fevereiro, tu vai ter que parar as aplicações lá em novembro. Né? Então, esses produtos biológicos, esses extratos de planta, entram muito bem para o manejo de oídio na uva coberta. Manejar míldio com uva de cobertura é bastante tranquilo, dá para produzir uva vinífera debaixo do plástico, sem ter problema de míldio, ou grandes problemas, né? Tranquilamente. Sim. Até para quem não assistiu a live, né, do cultivo protegido, tá lá no canal do YouTube, eu deixei lá para quem quiser assistir depois. Tá? Também é Brasil e Vinhos. E aí pode assistir à vontade, dar reprise 1000 vezes aí. E aí é bom, eu também depois vou deixar essa de novo também. E vai ficar assim porque sempre a gente deixa escapar alguma coisa, né? É bom que a gente tira as dúvidas. Bom, Marcos, tem aqui sobre controle de glomerela. Se tem tratamento, época de tratamento e se tem biológico para o controle. Sim, eu não sei, a pessoa sabe quem Maciel, é o Maciel lá da Dom Giovanni. Ah, da Dom Giovanni. O Maciel também foi meio orientado, né? Legal ver o pessoal aí. O Maciel também, tinha esquecido o Maciel. O Maciel fez um trabalho bacana com botrytis, está publicado na Revista Brasileira de Viticultura e Enologia. A gente fez um screening dos produtos para botrytis, químicos e biológicos ali, tem um trabalho bem bacana do TCC dele, da especialização, que também é um curso bastante importante, né, para vocês. Alguns já fizeram mestrado, enfim, mas é um curso bastante interessante também. Aproveitar falar um pouco do campus, né, dos cursos do campus também. O controle de glomerela hoje, com biológicos, eu concentraria ele em 2 caminhos. Extrato de planta, e tem produtos comerciais à base de melaleuca, à base de... esqueci outra planta. Um pouquinho eu lembro. E a base de bacilos. Tá? Hoje é um caminho possível. Daqui a pouco hoje talvez a gente não tenha, por quê? Tecnologia, estudo, né? Talvez não chegue num nível de químico, mas também químico hoje tem bastante problema no controle de glomerela. Então, assim, é possível de fazer. E eu focaria, primeiro, bacilos e extratos de planta, e disponíveis no mercado, tem produtos. E segundo, a época de aplicação. 2 a 3, se é uma área muito problemática, 2 a 3 aplicações de floração até o baga chumbinho, é importante. E depois lá no final, talvez 2 aplicações, 3 aí, dependendo. Ou até 4, dependendo da uva, de quanto vai deixar maturar. Às vezes tem uma uva branca para espumante e talvez não precise. E aqui é o caso do Dom Giovanni, deve ter bastante uva branca lá por causa dos espumantes. Mas uma uva de um vinho tinto, uma uva tinta, um cabernet, enfim, vai trazer
é um resultado bom. Mas aqui eu queria aproveitar uma outra coisa na pergunta do Maciel, e aí já falo aí, vou lembrando dos alunos, dos trabalhos feitos, né? A gente fez um trabalho junto com a vinícola Larentes, o André, eu também fui meu orientado na especialização, e a gente também viu resultados, e a gente tem uma outra prática, que é importantíssima, tá? Que é desfolha, uvas viníferas. É fundamental. O controle de podridões ele vai ser otimizado, e principalmente se eu for para o lado dos biológicos, quando eu fizer desfolha dos cachos. Nesse trabalho que a gente fez lá na Larentes, foram 2 anos, o que a gente viu? Um bom resultado com a desfolha feita tirando as folhas abaixo do cacho e deixando o cacho visível. A gente também teve bom resultado com tirando as folhas acima, só que daí, dependendo do vinhedo, da insolação, pode haver, e é uma dúvida que a gente ainda tem, que a questão da glomerela poder aumentar um pouquinho em função de degradar um pouco a baga, o Leonardo também trabalha com isso, né? E auxiliar a entrada do fungo via desestruturar um pouco a baga, tá? Então, assim, uma boa desfolha, os cachos visíveis, desde cedo, a gente começou com desfolhas na floração, e não aquela desfolha lá no final, quando é para tá trocando de cor ou um pouco antes, porque o que acontece? Como os fungos entram na floração, se eu desfolho cedo, eu vou primeiro fazer com que os meus métodos, minhas alternativas de controle química ou biológica, elas cheguem onde tem que chegar, que é no cacho. Não vai ter uma folha na frente atrapalhando. E segundo, eu vou estar protegendo na época onde tem um risco maior de entrada. E aí lá no final eu complemento o meu controle. Mas o segredo está aqui. Biológico, eu não... Sinceramente, eu não vejo produção de uva vinífera sem desfolha. Para mim é uma prática de manejo que não tem, assim, meio que uma coisa... Deveria ser uma prática... Requisito para ter uma boa. Claro que a desfolha, deixando a quantidade de folhas. No geral, a gente tem aqui, principalmente na serra, plantas bastante vigorosas, né? Sobrando vigor, então não é problema. Mas a gente tem feito algumas conversas e algumas idas a Minas, por exemplo, e lá às vezes as plantas têm menos vigor, né? Pela situação, pelo porta-enxerto, por vários motivos. E aí tem que ter um cuidado. A gente teve um exemplo onde eu fui lá, dei uma palestra e o pessoal começou a usar desfolha, e um dia o técnico que trabalha lá, o agrônomo, né, me mandou uma mensagem, e a sorte que ele entrou no vinhedo logo após o pessoal começar a fazer desfolha. O pessoal tinha tirado praticamente todas as folhas. Então, assim, ó, a desfolha deve ser feita quando tem folhas em excesso. Se já tem folhas, se o cacho já está visível, não... Do ponto de vista de doença, não precisa fazer. Aí tem a parte fisiológica, que daí eu não vou nem me atrever a dar dica